Queridos irmãos, amigos, eu penso que nós estamos vivendo a hora mais gloriosa que jamais houve em tempo algum. Aliás, todos os profetas desejaram viver este momento que nós estamos vivendo. É certo que, por mais que a gente se empenhe em se dar conta do quão tremendo é essa hora que nós estamos vivendo, todavia nós ainda ficamos muito aquém. Mas, nos dias que ainda nos restam, nós estamos em tudo procurando nos aplicar para que nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento, na graça maravilhosa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa tarde, dar, de uma certa forma, dar continuidade a esse assunto que eu comecei a ventilar com vocês. O profeta que Deus tem nos enviado nessa hora, na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sob a palavra de Deus, ele nos diz aqui no parágrafo 13, o mundo está controlado por duas grandes forças. Duas grandes forças religiosas, e elas estão ascendendo para um confronto final. Isto está representado nos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, e eles representam perfeitamente essas duas forças. E vamos notar um fato muito sobressalente, que ambos vieram do mesmo pai e de uma mesma mãe. Nós sabemos que Isaac foi um santo pré-ordenado por Deus, antes mesmo que nascesse, que ele teria essa criança. Uma mãe foi separada, consagrada, uma virgem pura, Rebeca, e estes dois filhos vieram do mesmo ventre. Eles vieram desde que colocaram suas mãos para fora. Aliás, se a gente se aprofundar mais um pouquinho, a Bíblia nos diz que a coisa começou lá no ventre. Eles já estavam brigando lá no ventre de sua mãe. Eles já estavam em guerra um com o outro. E nós sabemos que eles estarão assim até o fim. O profeta nos diz que todo o reavivamento, ele sempre gerou dois gêmeos. Todo o reavivamento tem dois gêmeos. Nós temos o crente carnal e nós temos o crente espiritual.
todo reavivamento produz um Esaú e um Jacó. E se nós voltarmos lá para o Gênesis, lá no princípio, nós vamos encontrar que sempre tem existido. Lá estavam Caim e Abel, que procederam de Adão e Eva, e ali nós temos um tipo de Isaque, nós temos um tipo de Esaú e Jacó. Então nós estamos falando de duas forças poderosíssimas que estão em constante batalha desde o princípio. E nós estamos caminhando para o tempo final. Nós estamos caminhando para o desfecho de todas as coisas. E nós sabemos que uma força culminará na marca da besta e a outra culmina no selo de Deus. Haverá uma marca, a Bíblia nos diz. Haverá uma marca. Quando você rejeita o Espírito Santo, você já está marcado pela besta. Quando você recebe o Espírito Santo, você já está marcado com o selo de Deus. Eu queria, aqui na carta, na segunda carta do apóstolo São João, nós encontramos no primeiro capítulo, São João se dirigindo àquela senhora eleita. Eu, o presbítero, escrevo à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que nos amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Segundo a São João, no capítulo 1, versículo 5, e nós temos também aqui na primeira carta do apóstolo São João, ele também nos diz aqui no capítulo 4, no versículo 20, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Então eu penso que aqui está essas duas forças, esses dois poderes. Aqui está o amor e aqui está o ódio. Eu quero discorrer um pouquinho mais
sobre esta outra força, essa força oposta, que é também poderosíssima. Na outra palavra, nós vimos alguma coisa, vimos um testemunho de Gade quando estava praticamente partindo, reuniu a todos os seus filhos para fazer um pequeno resumo de tudo que foi a sua vida. E eu penso que uma das coisas mais sobressalientes, durante a sua vida, a ponto de, no momento final, reunir todos os seus filhos para recomendá-los e dizer a eles: meus filhos, eu trilhei por um caminho que não deu certo. E enquanto eu insisti em caminhar por esse caminho, eu me vi em apuros e em problemas. E ele fala de uma maneira tão tremenda, isso me chamou assim profundamente a atenção, desse espírito do rancor, do ódio, da inveja. E ele diz assim: meus filhos, o espírito do rancor tomou posse de mim. E quando a gente começa a se inteirar ainda mais profundamente acerca da história e das coisas que tomaram lugar, a gente vai ver que ele desenvolveu se é que a gente pode dizer, um complexo. Ele achava que o seu pai amava mais o seu irmão. Foi o caso de José. A Bíblia diz que eles o odiaram porque Jacó amava mais a José. E ele chega a dizer aqui, olha, eu o odiei do profundo da minha alma. Chegou o ponto em que eu desejei eliminá-lo da terra. Que sentimento terrível foi esse, amados irmãos. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse sentimento terrível, dessa força terrível do mal. Que Deus nos guarde. E ele diz assim: agora, meus filhos, escutai as palavras da verdade, para poderdes seguir nos caminhos da justiça e cumprir com as leis do Altíssimo. Não vos deixeis seduzir pelo espírito do ódio, como eu deixei, como eu permiti esse espírito me dominar. Não permitam isto. Por quê? Porque ele perverte todas as obras humanas. O homem possuído pelo ódio detesta tudo quanto os outros fazem. Se alguém cumpre com a lei do Senhor, ele não louva. Se alguém tem temor a Deus e procura justiça, ele o despreza deliberadamente. A própria verdade não lhe serve. Tem inveja do homem que é feliz. Agrada-lhe a difamação e compraz-se com arrogância. O ódio cega-lhe a alma
como eu experimentei isso com relação ao meu irmão José. E eu estou aqui agora, nos últimos momentos da minha vida, para dizer a vocês que vocês devem se resguardar, portanto, de todo o ódio. Se resguardem, meus filhos, pois ele constitui um pecado diante de Deus. Não obedece ao mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a si mesmo. E com isso está transgredindo a lei do Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos guarde desse sentimento maligno. O ódio, olha o que ele diz, associa-se à inveja contra aqueles que são felizes. Quando ouve falar de felicidade, ele chega até a adoentar-se com isto. O ódio deseja massacrar os vivos. O espírito do ódio, ele age constantemente aliado a Satanás para atentar contra a vida dos homens. Em contrapartida, o amor, o espírito do amor, age com benevolência e ele está perfeitamente alinhado com a lei divina para a salvação dos homens. O espírito do ódio, ele diz assim, é péssimo. O mensageiro desta era nos diz assim, é um espírito terrível. Todo ódio provém de uma fonte maligna, diabólica. Guarde o seu coração, pois ali estão as entradas da vida. Disse Salomão, esse espírito destila no coração o veneno diabólico. E o que eu vos estou dizendo nesse instante é que vocês devem se guardar desse espírito mau. Vocês devem fugir desse ódio demoníaco e deve apegar-vos ao amor do Senhor. O arrependimento é o caminho. Se você em algum dado momento tem permitido esse espírito vir e começar a se aninhar no seu coração, a única coisa que você tem para fazer é se arrepender. E ele diz, olha meus filhos, o arrependimento verdadeiro, ele é divino e aniquila a ignorância. O arrependimento verdadeiro dissipa as trevas, ilumina os olhos e proporciona sabedoria da alma e leva o entendimento ao caminho justo. Aprende com o arrependimento o que não aprendemos dos homens. E eu amei muito isso aqui, olha. Ele diz, portanto, meus filhos, amem cada um o seu irmão. Olha, eu penso que
que Gade foi uma pessoa qualificadíssima para poder agora dirigir-se aos seus filhos, depois de ter tido essa experiência horrível, para dizer a eles: olha, não venham por esse caminho, porque isso não vai ser de benefício algum. Portanto, meus filhos, amem um ao outro, o seu irmão. Arrancai o ódio do vosso coração. Amai-vos uns aos outros em atos, palavras e pensamentos. Que isto seja a força que esteja nutrindo os vossos corações. Porque diz o mensageiro desta era que não existe nada mais poderoso do que o amor. E eu quero, antes de nós fecharmos essa pequena programação, eu quero me dirigir também a um outro filho de Jacó, e o seu nome foi Zebulão. E Zebulão foi compaixão e misericórdia. E eu quero aqui rapidamente descrever aqui com suas palavras algumas orientações que ele também deu aos seus filhos quando estava partindo aqui desta terra, assim como Gade. E ele diz assim: peço-vos, meus filhos, guardai os mandamentos do Senhor, sede bondosos para com o vosso próximo, compassivos para com todos. Guardai a compaixão em vosso íntimo, meus filhos. Assim como alguém trata o seu próximo, assim será tratado pelo Senhor. Portanto, meus filhos, tende compaixão para com quem quer que seja, para que também o Senhor seja misericordioso para convosco. Deus, nos últimos dias, enviará a sua misericórdia sobre a terra. E encontrando um coração compassivo, nele habitará. Na mesma medida em que o homem se compadece do seu próximo, o Senhor dele se compadecerá. Pois quando chegamos ao Egito, José não nos recriminou. Segui o exemplo dele. Não rememoreis a injustiça sofrida, meus filhos. Amai-vos uns aos outros. Cada um esqueça a maldade do seu irmão. A maldade destrói a unidade, rompe os laços parentais, transtorna a alma. Aquele que carrega consigo o mal não possui um coração misericordioso. Que preciosidade! Que conselhos preciosos para estes filhos que estavam agora vendo o papai se despedir para ir mais além. Eu penso que não poderia ter nada mais precioso, um legado mais rico que nós podemos legar aos nossos filhos do que esta experiência viva e transformadora.
Veja, ele diz assim: observai as águas quando fluem numa única direção. Levam consigo pedras, juncos e mato. Porém, quando a água se separa em muitas direções, é absorvido pela terra e assim se esvai. Assim acontecerá também convosco se vos dividirdes. Não vos dividais em duas cabeças, pois tudo que o Senhor criou possui uma única cabeça. Ele criou 2 ombros, 2 mãos, 2 pés, todos os membros, porém, obedecem a uma única cabeça. Lembre-se, aqueles que não agem com misericórdia também não terão misericórdia. E se somos filhos de Deus, somos misericordiosos, somos afáveis, somos benignos. E Deus, meus amados, preciosos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta hora, o nosso Deus, Ele é magnânimo e misericordioso e não levará em conta a maldade dos filhos dos homens, pois estes são carne e os espíritos da sedução enganam-nos em todos os seus atos. Oh, eu já estou encerrando, mas antes eu queria dizer isto aqui. Nunca permita que algo se levante e coloque amargura na sua alma. Não permita qualquer mal, qualquer coisa se aninhar no seu coração. Nunca seja culpado de deixar esta coisa ancorar na sua alma, porque isto afastará o Espírito Santo de Deus de você. Sempre, em todo tempo, em toda ocasião, esteja retirando todas as raízes de amargura de você. Não importa o que alguém lhe faça. Tenha Deus ali. Ele é aquele que te ajudará a manter todo o mal longe de você. Que Deus te abençoe e que estas palavras encontrem guarida nos vossos corações.